Boa noite, Pai do Senhor. Amém? O meu nome é tranquilo, meu irmão. João, pode ficar tranquilo. Para mim foi no Darlon, né? Me chama de Darlan, Carlos. Não sei de onde tira Carlos, né? Em vez de pedir alguma coisa por telefone, comida, é uma luta. Aí a pessoa fala, Carlos, não errando o meu endereço, tá bom. Mandando a comida, tá bom demais. Mas é um prazer estar com vocês aqui mais uma vez, né? Conversei um pouco com o pastor Eudes hoje. Eu não me sinto mais um visitante estar aqui, né? Me sinto de casa, amém? E que vocês também vejam assim, né? Que não seja só algo da minha cabeça, né? Tá ele aqui de novo. Mas é um prazer, já agradecer ao pastor Eudes pelo convite, estar aqui, né? O pastor Eudes está lá, né? Comer rapadura, daquele jeito, né? Eu já encomendei a minha, eu falei, se você voltar do Ceará sem trazer uma rapadura para mim, você vai ter problema quando chegar aqui. Mas é bom saber, é o que eu falei da primeira vez que eu vim aqui. É uma responsabilidade estar aqui, porque é uma igreja que tem se alimentado de algo sólido. E é bom ver quando o pastor não está e a igreja continua de pé, continua firme, continua adorando, continua junto. E isso traz alegria ao nosso coração, porque somos irmãos em Cristo. Amém? Que o Senhor abençoe a vida de vocês. Eu gostaria de convidar vocês a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus. Para aqueles que estão aqui e não me conhecem, né? Darlon, meu nome. Pastor ali na Igreja Evangélica Nova Aliança, auxiliando o pastor Iaeco junto com ele. Sou casado com a maravilhosa Joara, né? Uma mulher de oração demais, né, meu amor? Temos 2 filhas princesas. Eu estava conversando com o pastor Eudes, não que fala que vai vir aqui, ela já fica doida com a salinha. Já chega ali, se deixar solta na rua, ela já sai correndo já e sente em casa também. É uma maravilha. E vamos estar aqui. Abra comigo Hebreus capítulo 4 e vamos prosseguir dentro de um pensamento. O tema da mensagem hoje é sempre diante do trono da graça, amém? Atualização. Quem nunca ouviu falar sobre atualização, né? Hoje vivemos em um tempo onde tudo precisa, estamos diante de atualizações em todo o tempo. Ou nós chamamos de upgrade, para falar uma palavra, né, diferente em inglês. Então, todos os nossos dias, isso é algo comum. Obrigado, irmã. Prometo não fazer bagunça hoje, né? Toda vez que eu venho cá, eu derrubo alguma coisa. Então, hoje é algo comum das nossas vidas passar por atualizações. E quando nós falamos sobre isso, ou quando ouvimos sobre algo assim, já não nos torna, já não traz a sombra a nós mais. Praticamente todos os dias atualizamos algumas coisas. Com certeza todos que estão têm um celular no seu bolso, na sua bolsa, no qual tem aplicativos que precisam passar por atualizações diariamente, semanalmente. Precisamos atualizar algo. E muitas das vezes quem já não sofreu com algum aplicativo, algum meio, algum programa que simplesmente para de funcionar porque simplesmente faltou uma atualização. Quando você quer assistir aquele filme maravilhoso no computador e aí você vê que ele não roda porque tem um bug lá, você tem que atualizar alguma coisa, mudar alguma coisa no seu drive, atualizar alguma coisa. Nós somos compulsivos nisso. Os homens ficam de olho no carro, vendo o que vai vir de diferente na próxima versão, no próximo ano. As mulheres ficam olhando aquele elétrico que vai vir uma diferença, daqui a pouco já não faz mais nada, já não precisa, um robô, é algo que está sempre atualizando e ficamos em cima disso. É algo comum para nós ver as coisas mudando rapidamente. Não assusta para nós mais. É lógico que para as pessoas que é de uma geração mais passadas, ver esse tanto de tecnologia mudando diariamente, assusta um pouco, mas já é comum. Hoje a minha filha já fala sobre atualização. Atualiza isso, pai. É algo comum para nós, já não causa espanto. Porque estamos numa visão, numa geração com que todas as coisas se atualizam numa rapidez que a gente não consegue acompanhar. Quem nunca comprou um celular da época do lançamento, depois de 2 meses, a mesma empresa já anunciou o próximo. E aí você fica, meu Deus, e agora? Como que eu acompanho essas coisas? Só que, para o nosso tempo, isso é normal. E eu te pedi para abrir em um livro, em uma carta aos Hebreus, que agora se a gente for bater o martelo em cima do que os comentaristas dizem, que essa carta foi escrita no ano 69 depois de Cristo,
Nós vamos pegar mais ou menos 1900 e alguma coisa, 50 e tantos anos atrás. Essas mudanças não eram tão repentinas e rápidas. As mudanças eram lentas, eram processuais muitos, eram processos longos, demorados. Só que quando nós vimos o Senhor Jesus Cristo vindo, e o plano de Deus, que já foi falado, decretado por muito tempo, tomando uma proporção, dando um passo adiante, uma mudança de chave muito rápida, aquele povo no qual não estava acostumado com isso, começou a assustar. Algumas coisas mudaram, mas nós não estamos acostumados com essas coisas. Pensa naquele tempo. E se você já se deparou, já se debruçou no livro de Hebreus, a escrita aos Hebreus, você percebe que a maioria do conteúdo é mostrar ao povo que tinha mostrado que o plano de Deus estava mudando, não mudando porque algo deu errado, mas é meio que entrando em uma nova fase, é meio que uma mudança de chave. Algo estava transformando, vocês têm que perceber que está mudando alguma coisa. Assim, quando pegamos Pedro, quando vai mostrar para o povo, quando vai escrever a primeira carta, a segunda carta de Pedro é uma defesa contra os falsos mestres, mas a primeira carta é um refrigério, é uma escrita de força àqueles irmãos que estavam perseguidos. E Pedro em um momento vai mostrar assim: olha, entendam o que vocês estão vivendo. Quando que ele diz isso? Quando ele fala, vocês são o quê? Geração a geração, eleita, povo eleito, nação santa, sacerdócio, povo exclusivo de Deus. O que ele estava falando? Olha, entenda o tempo que vocês estão vivendo. As profecias que eram declaradas sobre o povo, agora estamos vivendo. Não foque nos problemas. Mudou a chave, mudou o tempo, a estação mudou. E aí vem um escritor aos Hebreus fazendo as mesmas coisas. E para a gente chegar no capítulo que eu te pedi para abrir, no capítulo 4, nós vamos vendo que a mudança estava lá com a vinda de Cristo e Jesus sendo assunto aos céus após a ressurreição. Só que os judeus não estavam aceitando, alguns não entendendo essas mudanças. E se você vai pegar nesse primeiro tempo na igreja primitiva, os cristãos da época começaram a ser chamados não com esse nome, porque é uma nomenclatura mais nova, mas era meio que ateu. Por quê? Era a única religião agora que não tinha nada palpável, não tinha ritual mais, não tinha ritos. O povo judaico tinha os seus rituais, tinha toda a sua liturgia, todo o paganismo tinha sua liturgia, tudo tinha algo visível, algo no qual poderia apontar, aqui está o meu Deus. E agora vem os cristãos e diz, não, o nosso Deus habita em nós agora. Ele já não habita mais em tendas feitas por mãos humanas, então estava mudando o modus operandi, amém, irmãos? Estava mudando uma forma de caminhar. Então as pessoas não estavam entendendo essas coisas. E a carta aos Hebreus é nitidamente uma explanação dessa mudança. Capítulo 1, como que se inicia? Deus por muito tempo falou, e falou muitas vezes. Através de quê? Os profetas. Mas agora, mudança. Ele fala através de quem? Do seu Filho, Cristo Jesus. Ele vai mostrando essa mudança. Que agora a forma de Deus se comunicar com o povo não é só diferente, mas é maior. É melhor, vamos colocar assim. No capítulo 2, o autor vai dizer para nós que Cristo é superior agora aos anjos. Mudança. Quando nós vamos ao Antigo Testamento, os anjos do Senhor vinham anunciar as coisas de Deus quando não eram enviados profetas. E agora, ratificando o capítulo 1, dizendo que Deus fala através de Cristo, agora ele vem falar, e Cristo é superior aos anjos. Aí você vai lembrar de capítulo 2, a qual anjo já falou que esse é meu filho em quem eu tenho agrado, em quem me agrada. Há uma mudança, mude, olha a mudança que está diante de você. Capítulo 3, é mostrando para nós que Jesus Cristo é superior a quem? Ao grande legislador. Jesus Cristo é maior, superior a Moisés. Muda-se o tempo, muda-se a visão. E chegamos no capítulo 4 agora. No capítulo 4,
o autor vai dizer e começar a dizer, falando para nós que o descanso de Deus não é aqui. Porque o povo estava apegado a uma nova terra aqui, em uma libertação aqui, naquele tempo. E aí o Senhor vai trazer para nós e aquele povo, através do capítulo 4, que o nosso descanso não é aqui. Podemos passar por momentos de refrigério, mas não é aqui o lugar. Assim como cantamos hoje, que é um Deus que enxuga as lágrimas, pode sim trazer um alento para mim e para você nos dias de hoje. Mas o lugar de descanso é quando estivermos de encontro com Cristo, no qual no final da história vai dizer para nós que toda lágrima será enxugada. Então ele vai mostrando, há uma mudança. E aí depois o Senhor vai trazendo para nós que a palavra é como uma espada que penetra e traz transformação. Ela vai encontrar todos os problemas na sua vida. Não adianta você esconder. Não adianta você ficar incomodado porque a palavra te bateu, vamos colocar assim, em um culto, e você foge 2 cultos para não ouvir mais. Quando você voltar, a palavra vai penetrar em outro lugar e vai achar uma área para ser mudada. O autor está dizendo isso, está mostrando esse tempo. E agora eu queria junto com vocês nos deparar com uma grande mudança que o autor aos Hebreus traz para aquele povo. Que agora eles não precisavam apontar mais para um sumo sacerdote que era escolhido por ter uma família, mas agora que podemos nos apoiar a o grande sumo sacerdote, que é o Filho de Deus. Há uma mudança, e ele vai emendando com isso, que agora nós temos livre acesso a um lugar no qual ninguém tinha, e que causava temor e pavor ao povo. E vamos ver isso durante hoje, essa noite. Mas agora, o tempo novo que vivemos, não só temos acesso, mas como ele vai dizer no capítulo 12, mas entramos confiadamente a esse lugar. E que isso não é fácil entender. Porque para nós hoje, quando nós aceitamos, nos curvamos diante de Cristo e pegamos a mensagem completa, nós vimos o passado, mas já olhando o presente, né, o passado e o passado presente de Cristo, e já entendemos aquelas coisas, entendemos as novidades, entendemos que Cristo agora, entendemos que Deus é Espírito, que Ele quer ser adorado em Espírito e em verdade, entendemos essas coisas. Mas pensa para uma geração que veio vivendo de uma forma, e quando Cristo vem, morre, ressuscita, é assunto aos céus, tudo muda repentinamente. Não há mais sinagoga, é Cristo. Não há mais um homem mediando o seu pedido de perdão, é você agora, chegando com um coração contrito e quebrantado diante de Deus e pedindo perdão. Há uma mudança. Só que agora pensa num povo que os seus antepassados, quando o Senhor chama o povo a ir ao monte, eles ficam com medo, e eu também ficaria, de ver trovões, chamas, aquela loucura. E agora ele fala assim: mas peraí, eu posso chegar? Será? Quem vai ser o primeiro a tentar? Há uma mudança, e que não era fácil diante do povo. E eu queria ler com vocês a partir do verso 14 do capítulo 4 de Hebreus. Tendo, pois, Jesus, o que, irmãos? O Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Agora, depois que ele continua trazendo um argumento, ele traz um ponto. Tendo, pois, agora, nesse momento, Jesus, quem primeiro? O Filho de Deus. Temos sobre nós um grande sumo sacerdote, e o argumento que o escritor usa é do maior para o menor, e Paulo faz muito ao contrário. Ele muitas das vezes usa do menor para o maior, ele traz algo que seria mais fácil de se fazer e fala: olha, se ele fez isso, como não fará o maior? E ele está usando isso.
Não, Jesus não é o grande sumo sacerdote porque ele veio de uma linhagem. Ele é o grande sumo sacerdote porque ele é o Filho de Deus. Isso é o que importa. O que importa é que é o que está sobre nós agora e que nos chama à adoração. Não é um homem simplesmente escolhido, mas é Jesus, o Filho de Deus. Agora o autor vai trazer para aquele povo que estamos diante de um mediador diferente. Estamos com um mediador diferente e superior. Ele não é só o sumo sacerdote, mas ele é o Filho de Deus. E não é só o Filho de Deus. Hebreus capítulo 1:3 diz que ele é a representação exata do ser divino. Quer ver Deus? Olhe para Cristo. Por isso que agora podemos ver a Jesus, ver a face de Deus através da face de Cristo. E é por isso que somos E quando Cristo é batizado, o que a voz do alto diz? Esse é meu filho em quem eu tenho prazer. Em Cristo Jesus, Deus volta a ter o contentamento dos homens. E por isso agora somos convocados, destinados a nos parecer com Cristo Jesus. Porque ao olhar para nós pela ótica de Cristo, agradamos a Deus. Então há modificações na nossa caminhada. E agora Jesus não é simplesmente o Filho, ele é a representação exata do ser divino. Assim como em Colossenses vai dizer para nós que Cristo é a imagem do Deus invisível. Olhamos para Deus, queremos ver Deus olhando na face de Cristo. Então o autor vai dizer para nós agora: temos alguém sobre nós fazendo mediação para com Deus, que não está simplesmente consagrado, ele não é simplesmente ungido, levantado para isso, mas ele é o esplendor da glória de Deus, ele é um com Deus. Muda-se o tempo, e nesse momento agora, o autor traz para o povo judeu e a nós uma atualização, uma comparação bem conhecida. Por que ele traz para nós que o sacerdote Cristo Jesus, o grande sumo, ele adentra aos céus? Porque um dia por ano o sumo sacerdote entrava na tenda, no Santo dos Santos, no dia do Yom Kippur, para pedir perdão para a nação, um dia. E nesse dia era um dia de temor, irmãos. Porque se o sumo sacerdote esquecesse um ponto do ritual, ele morria lá dentro. Qualquer coisa. Se o sumo sacerdote esquecesse de lavar a mão da forma correta, ele morria lá dentro. E agora ele adentra nesse lugar, com o pecado de todos em mente, pedindo ao Senhor perdão. E ele volta quando saía, lá de dentro. E agora está falando para nós que o grande sumo sacerdote não é alguém que entra uma vez por ano no Santo dos Santos para pedir perdão, para oferecer sacrifícios pelo povo. Mas agora o autor mostra que esse grande sumo sacerdote faz algo maior. Cristo, como nosso sumo sacerdote, ele entra. Mas ele entra onde? Ele entra nos céus, representando diante de Deus, no lugar onde homem algum conseguiria entrar. E agora a representação e esse sacrifício, o autor vai dizer, é feita de uma vez por todas. Ele fala aí, Cristo oferecendo uma vez por todas, derramou o seu sangue, e por esse sangue ele abre um novo e vivo caminho. Temos sobre nós
Não mais um homem que entra em um tabernáculo feito por homens uma vez por ano, mas temos agora Cristo assentado à direita de Deus, sendo nosso advogado, sendo nosso consolador, aquele que media em nós, em nosso favor, não aqui, mas diante de Deus no próprio céus, aonde está sentado eternamente com toda força, honra e glória. O meu e o seu mediador hoje já não clama de longe, ele clama de perto. Ele não é só um com Deus, mas ele está sentado à direita de Deus, clamando por mim, por você. Assim como João diz, se você pecar, o pecado na vida do cristão é um acidente, amém, irmãos? Tem que ser um acidente, porque João diz que aqueles que são de Deus não vivem o quê? Habitualmente uma vida de pecado. E aí diz, mas se você pecar, nós temos um advogado que intercede por nós, de longe, ao lado do Pai. E essa visão tem que mudar algo para nós, porque agora é como se o nosso advogado, o nosso defensor não clama de longe, não clama figuramente. É aquele próprio sacrifício doado, agora intercedendo por mim, por você. Algo mudou. E assim como o escritor estava abrindo os olhos do povo, e Deus abre os nossos olhos nessa noite, nós temos que perceber o momento maravilhoso que estamos vivendo. E essa revelação não vem em vão, igualmente com tudo que o Senhor nos diz. Há um porquê desta revelação. Há um porquê. Olha o que o autor diz: tendo esse novo sumo sacerdote que está agora à direita de Deus, que adentra aos céus, está nos céus, ele continua agora trazendo a nós uma convocação. Conservemos firmes a nossa confissão. Em algumas versões, traduções vai dizer assim: mantenha-se firme a sua pública confissão de fé. E agora, se a gente acredita na datação da carta, 69 anos, no ano 69 depois de Cristo, nós não podemos esquecer o que acontece um ano depois. No ano 70, o que acontece? Jerusalém cai. O povo traz uma rebelião contra o Império Romano, a cidade cai. E agora a convocação do autor não é simples, irmãos. Quando Paulo vai dizer assim, olha, todo aquele que confessar que Cristo é o Senhor será salvo. Com a boca se confessa para a salvação. Confesse, externe. Irmãos, esse convite da palavra era um convite à morte, irmãos. Não era um convite como temos hoje no final do culto, você que quer se render ao Senhor, vem aqui à frente e ore junto conosco. Não é a mesma coisa. Porque esses homens e essas mulheres, manter firme, pública a confissão de fé, era assinar o documento de morte. O que ele estava dizendo? Não esmoreça, o mesmo Deus que venceu, te ajudará a vencer. Porque em Cristo somos mais que vencedores. Mas mantenha firme a sua pública confissão de fé, mesmo que isso custe a sua vida. Mas não desanime, porque o nosso mediador está nos céus. Não é mais um homem falho. Porque se fosse assim, permaneça de pé, sabe por quê? Porque o pastor Darwin vai estar lá. O pastor Darwin não, eu vou me apoiar em um homem? Acho que não. E principalmente o povo que conhecia aqueles irmãos. Mas agora o autor diz: mantenha-se firme, porque aquele que está diante de você, sobre você, sacrificando por você, aquele que intercede por você, entrou nos céus, está à direita de Deus. Mantenha-se firme. E por que isso é tão atual para mim e para você? A perseguição, principalmente no Brasil, ela está amena ainda, irmãos. Mas vai puxar, vai apertar. Ah, mas não tem não. Se posicione como um cristão nas suas redes sociais. Não como político, como cristão, irmão. Amém?
Assim fala assim: eu não creio nisso porque a palavra diz que isso é errado. E verá o que vai acontecer. Só que isso vai piorar, irmãos. E aí, será que estamos preparados para ter que tirar as nossas filhas, os seus filhos da escola? Porque ou você vai ter que tirar, ou você vai ter que aceitar coisas que a palavra diz que é errado. Aí o que a palavra diz para nós? Mantenha firme a sua pública confissão de fé. É fácil? Não é. Mas confie naquele que venceu. Confie naquele que estás no céu. E não é fácil, irmãos. Isso é em todas as áreas: escola, trabalho. O pastor Deus esteve pregando na nossa igreja, ele falou: vai chegar um momento que você vai ter que perder o trabalho mesmo. Porque olha, eu não posso contar essa mentira. Eu não posso abraçar essa bandeira. Não é porque eu não concordo com você politicamente, é porque eu sou cristão. E a palavra me orienta a dizer não. Aguente o dano. Porque em Cristo você é mais que vencedor. Em Cristo. Não esmoreça, irmãos. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Mas é o que o Senhor nos convida a viver. Mas entenda o momento que você está vivendo, que eu estou vivendo. Não nos apoiamos a homens simplesmente, nos apoiamos em Cristo Jesus, aquele que venceu a morte. Hoje na EBD nós estamos estudando Tessalonicenses, segunda carta, e falando sobre a aparição do anticristo. E aí no final eu estava falando com as pessoas, porque muitos pensam que no final dos últimos dias acontecerá uma grande batalha. Que o Cristo a que servimos, no qual servimos, vai ser como Rocky Balboa, que vai vencer Satanás depois de muito apanhar. E que vai sofrer, padecer aquela luta. Não, mas a palavra de Deus diz para nós que Ele, com o sopro da sua boca, derrotará Satanás. Confie em Cristo Jesus. Confie em Cristo Jesus. Mesmo que agora não faça sentido, irmãos, confie em Cristo Jesus. Dê o próximo passo. Fala: Senhor, eu não estou entendendo, eu não estou tendo paz, mas eu vou obedecer. Crer é obedecer, irmãos. E nós temos que parar de pensar que tudo que é de Deus vai trazer paz imediatamente, irmãos. Não vai trazer paz, não. Porque fé, muitas das vezes, é entender a caminhada de trás para frente. Eu sempre erro quando eu vou falar sobre isso. É quando você caminha um tempo e você começa a olhar para trás e você começa a entender. Quem já viveu isso, irmãos? De falar assim: não faz sentido eu perdoar. Aí a palavra diz: perdoa. Irmãos, sangrando, doendo, a ferida aberta. Aí você fala: em obediência eu vou perdoar. Está aqui, olha, eu não lembro mais do teu pecado. Você está livre. E você vai andando com muita dor. Com muita dor. E aí passa um ano, passa um tempo, e aí você começa a olhar para trás e você começa a ver que fazia sentido. Agora faz sentido. Por quê? Apoiamos no Cristo que venceu. Mesmo que não faça sentido para você hoje, obedeça a voz de Deus. Obedeça a voz de Deus. Não é a possibilidade de vitória, irmãos. Ele é o vitorioso. E a palavra de Deus diz que nele somos mais que vencedores. Mas em que, irmãos? Anota na sua casa esse verso, é maravilhoso. Em que? Nudez, fome, espada. Paulo abrange tudo. Em todas estas coisas somos mais que vencedores no Cristo que nos amou. Por isso, mantenha firme a sua pública confissão de fé. Não esconda em quem você crê. Não esconda as suas crenças. Não seja também um crente chato. Amém? Seja sábio. Há momento de se falar. Mas no momento de se posicionar, não se cale, envergonhe, para não perder o status, para não perder a amizade, para não perder um trabalho. Mas espera aí, eu tenho filho, eu tenho filhas. Obedeça a palavra de Deus. Obedeça a palavra de Deus. E ele diz: vendo isso, que agora o nosso grande sumo sacerdote é o Filho de Deus, é a imagem, é a expressão exata do ser divino,
mantenha firme a sua pública confissão de fé. E era muito mais difícil naquele tempo, nos dias de hoje, irmãos. Esse declarar que Cristo era o Senhor, era uma sentença de morte. Mas entender agora também o que o Senhor diz para nós em Mateus 10:33, que todo aquele que o negar perante as pessoas, eu também o negarei diante do Pai. Por isso está chegando um tempo no qual nós precisamos estar firmados na palavra, para que possamos continuar de pé diante de quando fomos tentados, quando tiver a escolha diante de nós. Hoje eu e você pode estar sofrendo perseguições por ser cristão, quadrado, conservador, né? Por causa de política. Permaneça firme na sua declaração de fé em Deus. Em Deus. Não apoie em homens, não. Se apoie naquele que é o Filho de Deus, que venceu a morte, que adentrou os céus. E é maravilhoso quando aquelas pessoas estão morrendo, a palavra vai dizer para nós que ao olhar para o céu, vem Cristo à direita do Pai, de pé para o receber. É a cena que eu e que você queremos viver e temos que viver. De ouvir a voz de Deus: vem cá, meu servo bom e fiel. Fiel. Permaneça fiel. Porque Cristo, que está sentado à direita do Pai, Ele é o seu mediador. Ele é aquele que te recompensa. Permaneça firme, declare Cristo, e Ele declarará sobre você perante o Pai no céu. Isso é uma promessa dEle. Eu creio porque está na Bíblia, e você crê também, amém? Se o Senhor diz que se permanecermos fiéis a Ele, permanecermos juntos com a palavra dEle, e Ele também não nos negará diante de Deus. E com toda a força do meu coração eu creio nessa palavra. Não importa o que aconteça aqui, eu creio na palavra de Deus. Por isso, o convite essa noite a você e a mim: permaneça na palavra de Deus. Verso 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, Ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. O que pode trazer agora à mente daquele povo e a nossa? Mas Cristo não sabe da terça metade do que eu passo. Principalmente o povo judeu. Agora piorou, porque antes eu tinha um sumo sacerdote que era homem também. Padecia dos mesmos problemas, tinha as mesmas necessidades, as mesmas carências, as mesmas lutas. Então eu confiava nele, porque quando ele ia no Santo dos Santos, ele ia entendendo o meu problema, ele ia entendendo o que eu passava. Agora Cristo é Deus, Ele não entende dos meus problemas, Ele não entende das minhas necessidades, Ele é distante, Ele é longe. Isso poderia ser uma desculpa ou uma defesa do povo. E ao autor, já pensando nisso, ele diz: não, o nosso sumo sacerdote, ele é Deus, mas não está fora da nossa realidade. Ele não é um Deus distante. E aí ele declara para nós: porque não temos sobre nós alguém que é indiferente às nossas fraquezas e provações. Nós não temos sobre nós alguém distante. Mas eu e você temos um Deus que se humilhou e se despiu de sua glória para ser parecido comigo e com você, porque Ele sabia que por causa do pecado nunca conseguiríamos alcançar o padrão da imagem de Deus. Por que Cristo veio? Porque Ele sabe que você nunca conseguiria ir. Nunca conseguiria ir. E Ele veio. E aí Filipenses diz para nós que Ele se humilhou. Ele passa por um alto esvaziamento. Ele decide se despir da sua glória e se parecer com quem? Comigo e com você. Você entende que isso é humilhação demais para Ele, irmãos?
E aí não temos essa desculpa, essa defesa de dizer que Cristo não me entende. Entende sim. E Ele abriu mão de muito mais coisa do que você possa pensar um dia, para se sacrificar no seu lugar, e você ter a oportunidade de ser chamado filho de Deus. Ele não é um Deus distante. Nós temos agora o Emanuel, Deus conosco, Deus presente, aquele que se fez carne e se compadece com as nossas fraquezas. Ele se importa com o seu sofrimento, Ele se importa com a sua dor, Ele se importa com as suas provações, Ele se importa com o seu abandono, porque Ele também foi alguém abandonado. Nos seus últimos momentos não tinha quem perto dele. Ele se importa, Ele entende as suas privações. Qualquer pessoa pode te abandonar nos momentos difíceis, mas nunca Deus. Nunca Deus. Ele sempre estará com você. Ele habita em você. Há uma citação que eu acho que já vou colocar ela toda pregação mesmo, que eu uso demais, de Tomás de Aquino, de Santo Agostinho, na verdade, Agostinho de Hipona, quando ele vai dizer, né, Deus, ó beleza tão antiga e tão nova, eu te procurava em todos os lugares, mas tu estavas dentro de mim. E é lindo, eu paro, fico olhando essas confissões de Agostinho e falo assim, eu procurei por tantos lugares, mas ele estava tão perto. Eu fui tão longe, mas esqueci que Ele é Deus de perto. Eu procurei essa beleza, esse algo maravilhoso, tão distante. Eu corri tanto, esqueci de olhar ao meu lado e ver que Ele estava perto de mim. Todos podem te abandonar, mas Deus não. Ele te entende. E é algo muito louco, porque Deus, Jesus, 100% Deus, 100% homem, Deus sentir fome. Deus ter que sentir sede por nós, irmãos. Você tem noção que quando Ele diz assim, em João 3, João 4, no João 4, na verdade, Ele fala assim, e Ele estava cansado por mim e por você. Ele se compadece das nossas dores. Ele se compadece de nós. Porque agora as nossas semelhanças, então não podemos dizer que Ele é distante, Ele não me entende. Não, porque agora, por nós, semelhança a nós, a nossa semelhança, Ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecar. Agora esse verso, muitas das vezes, é entendido de uma forma errada. Porque nós temos que entender qual tipo de tentação o autor está dizendo e como Cristo foi tentado. Como Cristo foi, Ele passou por essa tentação, mas sem pecar. E muitas das vezes citamos de forma errada, muitas das vezes ouvimos da forma errada. Porque nós temos que entender o porquê do pecado flui em nosso coração, e a palavra de Deus responde para nós, amém? Mateus 15, 19 e 20, Jesus vai dizer para nós que de dentro do nosso coração flui o quê? Todo tipo de maldade. Que todo tipo de pecado flui de dentro do nosso ser, amém, irmãos? A palavra diz isso. Não é algo externo a nós, flui de dentro de nós enquanto estamos longe de Cristo Jesus. E em Tiago, a palavra abrange esse entendimento e diz como o pecado nasce. Como aquilo que vemos exteriormente surge dentro do nosso coração. E o que Tiago diz para nós no verso 13 e 15 do capítulo 1, que diz que somos tentados, olha só, tentação, por nosso próprio mau desejo, e que depois de nos curvarmos a esses desejos, eles geram algo, eles dão vida a alguma coisa que a palavra diz para nós que é o pecado. Então temos que entender, Cristo não foi tentado como nós somos. Meu Deus, mas o pastor, você está indo contra a palavra. Não, nós temos que entender qual tipo de tentação que ele está dizendo. Porque se entendemos que Cristo é tentado como eu e você somos, nós temos que partir de um princípio que o interior, o íntimo de Cristo é o quê? Pecaminoso. Amém, irmãos? Porque a palavra de Deus diz que o pecado flui
de um interior cheio de maus desejos. Assim como nós somos filhos de Deus, mas nós não somos chamados filhos de Deus, assim como Cristo é filho de Deus. Há uma diferença. Uma vez, muito tempo atrás, eu lembro de um pregador falando que com certeza Cristo era tentado pelas mulheres que estavam próximas. Isso aí nós temos que começar a pensar, mas peraí, essas tentações é do ser humano cair. E aí se nós começarmos a imagina assim, Jesus lutando para não fofocar. A gente não consegue pensar e nem pode pensar nisso, porque ele era Deus, irmãos. Agora imagina, Jesus assim, lutando, né, no dia que ele sentou do lado da caixinha de oferta. Meu Deus, segurar para mim não pegar aqui. Ou então, né, lutando para não xingar o motorista do jegue que passou na frente dele. Coisa que a gente tem que lutar diariamente. São lutas de homens caídos. Mas como essa tentação então pode dizer? Porque para Cristo ser tentado como nós somos, ele tinha que ter uma natureza pecaminosa. Ele tinha que ter uma natureza caída, em qual nós cremos que não tem, amém? 100% Deus, 100% santo. Ele não tinha essa inclinação. Então ele não era só santo, mas como era Deus. Mas como fica esse versículo então? E aí nós temos que pedir a ajuda para a palavra para outros lados. Entender como essa tentação de Jesus fica. Em 1 João capítulo 2, o autor diz para nós que nós não devemos amar o que, irmãos? O mundo e nem o que o mundo há. Que ele fala 3 coisas lá: os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida. Se você quiser fazer um exercício na sua casa, pega qualquer tipo de pecado imaginável e ele vai entrar em um desses 3 estágios que o João fala. Ou é uma cobiça da carne, ou é a cobiça dos olhos, ou então é essa soberba da vida, que é a soberba do poder. Então, quando nós vemos Cristo sendo tentado nessas situações, somos levados ao deserto junto com Cristo. Então, quando o Senhor é tentado, você pode analisar em casa que as tentações que Satanás traz a Cristo, casa dentro de que João está dizendo. A soberba dos olhos, o desejo da carne, a soberba da vida, a soberba de ter posses, de ter todos os reinos, de fazer a obra pegando a glória para si, de cobiçando aquelas pedras e transformá-las em pães para saciar um desejo, algo que Cristo nunca sentiu na vida, como Deus. Então quando nós olhamos para o Senhor, nós não vemos Ele simplesmente sendo tentado diariamente, assim como somos tentados a não pecar, Cristo lutando para não pecar. Mas vemos que nos momentos de confronto, quando o Satanás aparece para Cristo, ele vence, ao contrário do que Adão e Eva perderam no jardim. E você vai ver que o pecado de Eva e de Adão encaixa no que João diz. A cobiça dos olhos, viu que era agradável aos olhos. O desejo da carne, viu que poderia ser o quê? Porosa. E a soberba o poder, eu quero ser igual a Deus. Todo o pecado enquadra nessas questões que João traz. Então, Jesus ele é tentado no deserto, ele é tentado, ele é provado a fazer o plano de Deus, rejeitando dar glória a Deus. E é a mesma oferta que Satanás faz para Adão e Eva no deserto. O que nós vemos em Gênesis 1 e 2? O homem e a mulher sendo criados à imagem de quem, irmãos? De Deus. O que Satanás diz? Coma, e você será igual a quem? A Deus. Mas já somos criados à imagem. Mas não, agora você vai viver a sua vida sendo Deus de si, fazendo as regras que precisa. Você vai legislar para você. Você vai ser o Deus de si mesmo. Você que vai fazer as escolhas, não precisa se curvar a ninguém. Essa é a tentação que Satanás sempre traz aos homens. E é o que ele trouxe ao Senhor. Então nós pegamos isso tudo e vemos que Cristo, como o segundo Adão, ele passa pela tentação agora com um louvor, dando glória a Deus. Eu não me curvarei a esses desejos. Eu não me curvarei a essas bandejas. E aí o autor vai dizer para nós
que esse sumo sacerdote não é só perto de nós, mas que dentro disso, ele vence as tentações, ele passa por essas provações sem pecar. E por isso, nele conseguimos agora viver uma vida sem pecado. Conseguimos, não quer dizer que conseguiremos. É para trazer desespero? Não. É para trazer frouxidão? Também não. É para trazer o quê? Ciência de quem nós somos e de onde temos que estar. Aonde? Debaixo da presença de Deus. O que Tiago vai dizer no momento? Olha, vocês aí estão dizendo que amanhã ou depois vão em algum lugar, passar ano, vão tratar de negócios, vão ter lucro lá. O que Tiago diz? Vocês estão doidos? Vocês não perceberam quem vocês são, que vocês são finitos, que vocês são vapor, que a vida de vocês não está no controle de vocês? Ao invés de falar, eu vou fazer, eu planejei, vocês devem falar, se Deus quiser. Se Deus assim o permitir, eu farei. Se Deus assim o permitir, eu viverei. E essa noção de viver a vida vencendo o pecado, o que rompe agora quando nos curvamos a Cristo, esse grande sumo sacerdote, antes eu e você, era como um carro velho desalinhado. Quem já andou num carro muito velho desalinhado, hein, irmãos? Levanta a mão aí. Eu tenho um carro velho desalinhado. Eu amo falar do meu Fiat Uno. Não adianta, irmão. Você tira a mão do volante e ele vai para um lugar, irmãos. Não é assim? Você tira a mão, ele, ó. E o meu tá rápido ainda. Ele quase faz assim já, ó. Ele já quase faz manobra sozinho de lado assim, ó. Quando nós estávamos sem Cristo, nós éramos assim, irmãos. É o que Paulo vai dizer para nós em Romanos 8. A inclinação, o pendor da carne é o pecado, é morte. Sem Cristo, a nossa escolha era sempre pecaminosa, mesmo que exteriormente sejam coisas boas, mas a motivação era errada. Aquele casal que é sem Cristo, mas que você olha e fala assim, quando eu casar eu quero ter esse amor. Aí você pode falar assim, não acredito que lá tem a motivação de si, faz para receber e por aí vai, faz para esconder. Mas agora quando temos Cristo, a palavra de Deus diz agora em Romanos 8, que agora em Cristo Jesus, através do Espírito Santo, temos agora a possibilidade, a força, o poder para mortificar os desejos da nossa carne. Agora com Cristo Jesus, esse novo sumo sacerdote, que foi tentado, mas não pecou, nele somos mais que vencedores, não só das provações que virão, mas também das tentações que Satanás coloca diariamente diante de mim e de você. E é diariamente. Aí então você não tem noção, é cada segundo, não é, irmãos? O que o autor de Hebreus diz no capítulo 12? Olha, se livre dessa carga e do pecado que o quê? Ferozmente te ronda diariamente. Se livre disso. Mas agora em Cristo Jesus e por causa da vitória dele, eu e você podemos viver, vencer. E sabe o convite que eu tenho para você hoje, irmãos? Pecou, não corra de Deus, corra para Deus. Escorregou na caminhada, não espere se purificar para chegar perto de Deus. É nesse momento chegar perto dele sujo mesmo e falar, Deus, eu estou aqui. Sem o Senhor eu não posso nada, eu preciso estar aqui. Porque é o Senhor que venceu e em Ti eu posso vencer. Nós não podemos viver assim como algumas pessoas fazem. E às vezes eu posso ter vivido isso e você também pode viver isso, ou já viveu isso, de cometer um pecado e você fica 3 dias sem orar. Aí você faz um propósito. Quem nunca viu alguém fazendo? Se ele peca, ele vai fazer um jejum de 3 dias para depois ir orar e pedir perdão, porque ele tem a noção de eu preciso me purificar para ser aceito. Não, meu irmão. Pecou, o Espírito Santo te trouxe essa consciência. Corra para os pés de Cristo Jesus no mesmo momento. Chega com as mãos sujas, com o coração imundo e fala, Senhor, aqui sou eu sem o Senhor. E aí o que a palavra de Deus diz para nós? Nós não temos um mediador distante.
Não é olhar de condenação que você verá, é um olhar de compaixão. O olhar de Cristo para Pedro, quando Lucas vai dizer, eu fico imaginando que não deve ter sido um olhar de eu sabia que você faria, mas é um olhar por que você faz, por que você se afastou de mim, por que você tentou discutir comigo, Pedro, por que você parou de olhar para mim, porque a semelhança daquele dia que você estava andando sobre as águas, você tirou os olhos de mim. Por que, Pedro? Não é olhar de condenação, você vai encontrar um olhar de compaixão. Se aproxime de Deus, se aproxime desse mediador, porque Ele, a nossa semelhança, suportou tudo na carne, assim como Paulo diz para nós em Romanos 8. Ele venceu para que eu e você possamos ser mais que vitoriosos nele, mais que vitoriosos nele, somente nele. Por isso, não tente viver a sua vida longe da presença de Deus. Não tente. E é triste o tempo que estamos vivendo, porque a pandemia matou muita gente. Na verdade, também a pandemia revelou muitos corações de muitas pessoas que estavam aqui, mas não estavam aqui. Assim como João diz, olha, não se assuste não, porque esses que se foram, nunca foram dos nossos. Mas isso não deixa de trazer tristeza para nós. E aí, essa normalidade que vivemos de mais de um ano de culto online, você que está em casa aí, podia estar aqui, irmãos, vem para a igreja. E essa normalidade agora de ter o culto em casa, de poder estar lá, está matando as pessoas, irmãos. Porque não é a mesma coisa. Deus é Espírito, pode ser adorado em qualquer lugar, mas Hebreu já dizia, não deixe de congregar como é costume de alguns, porque é nesse lugar que vocês fortalecem uns aos outros, é nesse lugar, como o irmão disse no início aqui, antes da pregação de Jonathan, né? Falou sobre o testemunho, é ver você vencendo e falar assim, eu também posso, deu certo para você, eu também posso, ou você errou nisso e Deus te restaurou, eu também posso ser restaurado. É aqui, irmão. É aqui na comunhão dos irmãos e todos olhando para Cristo, entendendo agora que o grande sumo sacerdote é o Filho de Deus, é o próprio Deus, e se compadece, é perto de você, é próximo de você, Ele está perto de você, não se afaste, porque nada poderá nos afastar desse amor. Só você pode decidir sair. Mas o amor de Deus estará para você. E isso que eu estou dizendo não é graça barata, tá, irmãos? É o pai do filho pródigo, todos os dias olhando, ele vai voltar. E quando voltar, eu vou receber. Mas há um senso de urgência. O Senhor está voltando. E aí esse tempo vai acabar para aqueles que estão longe de Deus. Por isso, vigie, ore, permaneça na presença do Senhor. O verso 16 diz assim para nós agora: portanto, um convite, uma convocação. Aproximemo-nos do trono da graça com que, irmãos? Com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em um momento oportuno. Agora nós sabemos que temos alguém sobre nós que é superior, que entrou e está sentado nos céus, que esse ser, esse Deus, Ele não é distante, mas Ele se compadece de nós, que também foi tentado, mas saiu vitorioso, não cedeu, e agora recebemos uma convocação de Deus: aproximemo-nos com confiança do trono da graça. E o que está pegando aqui, o ponto desse convite é a confiança, irmãos. Se aproxime de Deus com um coração e uma mente diferente agora. Com confiança em que, irmãos? Que será aceito por Deus. A mudança que o autor queria trazer é essa para os irmãos. Porque aquele tempo, quando o sumo sacerdote ele ia entrar no Santo dos Santos,
Ele entrava com o quê? Já deve ter ouvido uma corda no cinto, um sininho balançando. Ele não podia ficar parado, porque o sino, o barulho, era sinal que ele ainda estava vivo lá dentro. E ficavam os irmãos segurando a corda lá fora, porque se o sino parar de tocar, ele morreu. Vão puxar ele. Porque ele não era nem louco de entrar lá, porque ele não ia, acho que não ia chegar a abrir a cortina. Então, irmãos, eu ficaria com medo até de estar segurando a corda lá fora. Vai que na hora que esse irmão vai sair, ele abre a cortina demais, eu olho lá para dentro. Era um medo que pairava, irmãos. Então era um temor que pairava, era um medo misturado com respeito, tudo isso. E agora o autor está dizendo, porque mudou o mediador, mudou-se o tempo, mudou a forma de ser tratado por Deus. Agora nós não somos mais criaturas simplesmente de Deus, somos chamados de filhos de Deus. Por isso aproxime-se diante dele com confiança que será aceito. Aproxime-se de Deus confiados em mim. Confiado em vocês? Não. Mas confie no caminho que é vivo e novo que Cristo fez através da obra dele. Através do caminho, da estrada que Cristo pavimentou, eu posso pisar com confiança. Não por mim, mas porque Cristo fez. Assim como Paulo fala em Romanos 5, agora agora sendo justificados mediante a fé em Deus, temos paz com Deus, por causa de Cristo Jesus. Agora somos declarados justificados não pelas coisas que fazemos ou deixamos de fazer, mas porque Cristo fez algo e deposita isso em nós. Agora Deus, ao olhar para mim, para você, Ele nos olha com o filtro de Cristo agora. E filtro está numa moda para nós hoje, né? Hoje você pode estar totalmente descabelada, atrapalhada, que você mete um filtrão no Instagram que a pessoa fala assim, pera aí, ué. Né? Os maridos falam assim, isso aqui não é minha esposa não. Devolve a minha esposa, né? Ou devolve o meu marido, né? E é a mesma coisa, quando Deus olha para mim, Ele já não olha simplesmente para o dar. Ele olha para mim através do que Cristo fez. E isso, somente assim, voltamos a agradá-lo. Somente assim. Então agora, nós vamos andar confiados em que Cristo fez. Nós somos convidados nessa noite a adorar ao Senhor, a cantar cânticos a Ele, não mais temerosos. Como que Deus está me olhando? Não, nós fazemos com confiança agora. Fazemos entendendo que cantamos para o nosso Pai. Agora podemos entrar, nos achegar a Ele com confiança, entendendo que a ira que estava de Deus foi satisfeita. Sabendo que o castigo que traria paz, o castigo que selaria o pecado, foi pago, mas não por mim, mas foi depositado sobre nós. E que hoje faz de mim e de você justos diante do Pai. Então o Senhor diz assim para nós, entendendo essa mudança, que o Filho de Deus agora é o mediador entre você, entre os homens e Deus. E esse Filho de Deus, que é Deus, Ele não é distante, Ele é perto, Ele se compadece de você, Ele se compadece das suas fraquezas, e nele você pode vencer. Entendendo isso, achegue-se diante de Deus com confiança, no sumo sacerdote, no grande sumo sacerdote, que está à direita do Pai. E qual que é o convite que eu te faço através da palavra nessa noite? Aproxime-se do trono da graça de Deus com confiança. Torno a repetir, não tente se limpar, não tente se purificar, venha como você está, venha sujo, venha todo estrapiado, mas venha na presença do Senhor. O preço já foi pago. O que precisa, o que se exige de mim e de você? Um coração contrito e quebrantado. Chegue arrependido, porque hoje o Senhor te chama. Hoje Ele rompe a surdez que está nos seus ouvidos e grita: a mim e você o preço foi pago, o sacrifício foi feito, venha, porque eu já fui até vocês.
Assim como o Senhor vai procurar Adão e Eva no jardim, Ele vem até nós morrer em nosso lugar, e Ele continua me chamando e te chamando. Ele continua a nos chamar: venha para perto de mim, venha para perto de mim. E por que aproximar do trono da graça? E por que Ele está perto desse lugar? Porque é nesse lugar, a palavra de Deus diz: olha, portanto, aproximemos do trono da graça com confiança, a fim, por causa, para receber alguma coisa, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. E muitas das vezes confundimos as duas palavras, achando que graça e misericórdia é a mesma coisa. E é interessante que o autor usa as duas, porque as duas são diferentes. E para a gente entender o que o Senhor está trazendo e oferecendo para nós através do seu trono, imagine Deus com as mãos estendidas, os braços estendidos. E com esses braços estendidos, uma mão fechada, uma mão aberta. Amém? Você visualizar alguém com os braços, um com a mão aberta, um com a mão fechada. Agora você pensa que a mão fechada é a misericórdia. É Deus não te dando o que você merece. Isso é misericórdia. Sabe, as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, a cada manhã. É o Senhor dia após dia: eu não vou te dar o que você merece. Eu não vou derramar a minha ira de novo sobre você, porque o preço já foi pago. Misericórdia é o Senhor não nos dar aquilo que merecemos. Enquanto graça é o braço com a mão aberta, é o Senhor nos dando aquilo no qual não merecemos e nunca mereceríamos. Agora é o Senhor entregando a mim para você algo que é além de nós, que é um presente, uma dádiva, um dom de Deus. Por isso que perto do trono da graça, na presença do Senhor, nós conseguimos perceber que não temos recebido o que precisávamos receber, mas agora recebemos o que não merecíamos receber. E essa junção das coisas nos ajudam a viver no momento oportuno. E qual que é o momento oportuno, irmãos? O tempo todo. Então qual que é o convite? Fique o tempo todo diante do trono de Deus. Todo o tempo é tempo oportuno. Todo o tempo precisamos do Senhor, a fim de que sermos socorridos, acolhidos no momento oportuno, no momento que precisamos. E o convite a mim e a você nessa noite: aonde você tem vivido os seus dias? Diante de quê? E recebendo o que de quem? O convite que a palavra nos faz nessa noite, o convite que o Evangelho grita a nós hoje: fique diante da face graciosa de Deus. Fique diante da face graciosa de Deus. Não há lugar melhor para estar do que na presença do Senhor, que é diante do trono da graça de Deus. E entre nesse lugar com confiança. E nesse lugar você encontra o que? Misericórdia. E nesse lugar você encontra o que? Graça abundante. Enquanto nos outros lugares você encontra morte, o Senhor diz para nós que nele nós temos vida. E não só tipo de vida, qualquer tipo, mas é uma vida em abundância, é algo que transborda, é algo imensurável, algo que eu e você não conseguimos medir. E é nesse lugar que a palavra nos convida a viver nessa noite. Coloque de pé no seu lugar. Como você chegou aqui essa noite, meu irmão, minha irmã? Como que está o estado do seu coração nessa noite? Diante de quem você tem se colocado todos os dias? O convite do Senhor nessa noite é: venha para perto dele. Do jeito que você está, do jeito que você está, se aproxime do trono da graça de Deus. Não
fique longe de Deus. Não tente dar um passo sequer longe da presença de Deus. Não tente. Feche os seus olhos. Senhor, hoje nós entendemos, Senhor, a maravilhosa oferta que o Evangelho nos faz. Entender que o Senhor está distante e ao mesmo tempo perto. Está nos céus, onde nós não conseguimos alcançar, intercedendo por nós, mas ao mesmo tempo tão perto de nós, no qual se compadece, vê as nossas dores, os nossos lamentos. Entendemos que o Senhor venceu para nos dar a vitória, Senhor. E nessa noite o pedido que eu te faço, não só sobre a minha vida, sobre cada irmão e cada irmã que aqui está, é que possamos viver uma vida curvado diante da tua presença. Que possamos trilhar esse novo e vivo caminho que o Senhor abriu através do teu sangue, e se aproximar na tua presença, se aproximar do teu trono, para podermos receber do Senhor graça e misericórdia diariamente, para recebermos direções do Senhor diariamente, para que possamos caminhar sendo guiados pelo Espírito Santo do Senhor. E esse é o pedido que eu te faço, não só sobre a minha vida, sobre a vida de cada um que está aqui. Que aqueles que estão aqui nessa noite, Pai, e têm vivido uma vida distante do Senhor, que eles possam se curvar diante da tua mensagem, e que possam viver uma vida de arrependimento e apresentar diante da tua presença um coração quebrantado, no qual a tua palavra nos garante que esse coração não será rejeitado, não será desprezado, mas será acolhido pelo Senhor. E que todos possam entender o tempo maravilhoso que vivemos na tua presença, Pai. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus.